Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 4. E nessa aula a gente vai falar sobre tris, que pra mim foi assim, uma coisa que eu descobri depois de ter me formado em engenharia e que foi tipo. E que na verdade eu não entendo de verdade porque a gente não aprende na faculdade. Eu acho surreal. Se alguém de vocês cursou engenharia e aprendeu ou ouviu falar sobre isso durante a faculdade, me contem, porque eu achei um tremendo absurdo nunca ter ouvido falar sobre isso enquanto eu estudava engenharia. E por que eu falo isso? É uma coisa que é muito mais aplicada pro lado mais técnico da inovação, né? O lado mais. Então, TRIZ é teoria inovativa da resolução de problemas, uma coisa assim. Na verdade, é uma teoria russa. Foi um pesquisador russo que, durante a época da União Soviética, durante a Guerra Fria, ele analisou um monte de patente para procurar padrões em como eles criavam uma coisa, uma solução inovadora. Ele percebeu que existiam alguns temas principais. Ele criou os 40 princípios da inovação, ou da resolução de problema inovadora, inovadora. É, e assim, é super aplicável para o ambiente técnico. É inacreditavelmente aplicável para o ambiente técnico. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, assim, se você nunca estudou nada técnico e não pretende ir para a área técnica, talvez essa aula vai ficar um pouco longe da sua realidade. Se você estudou engenharia e pretende ficar com uma coisa perto mais da parte técnica, é mais aplicável. É aplicável também para o lado de negócios, um pouco. Alguns princípios são, mas é muito menos. Assim, é muito mais aplicado à inovação no sentido de patente. Então, a gente vai criar uma coisa, uma solução e vai patentear aquela nova tecnologia. Então, é algo que tem uma natureza mais técnica. Mas enfim, eu achei surreal, de verdade, nunca ter ouvido falar sobre isso, porque vocês vão ver, é incrível. É um ótimo guia, um ótimo direcionamento para tipo, caraca, como que eu vou resolver esse problema? É um problema gigantesco, o que que eu posso fazer? Ele te dá uma super direção. E eu vou mostrar que existe um site, inclusive, para direcionar isso. Então, você vai jogar Tris 40 no Google. E esse primeiro site que aparece já é o site que a gente quer ver. Eu vou abrir todas essas abas para a gente olhar juntos. Então, os 40 princípios, a matriz de conflito e o site, pra gente olhar juntos. Então, antes de olhar os princípios, eu quero mostrar essa matriz, que vai parecer um negócio meio cabuloso, mas o que esse pesquisador notou é sempre que a gente está tentando é, con consertar uma coisa, a gente vai piorar outro fator ou outro parâmetro daquilo. Então, por exemplo, a gente tem uma cadeira que não é tão firme o suficiente para aguentar o peso de alguém. Então, a gente vai ter que aumentar, talvez, sei lá, é uma cadeira de metal. A gente vai fazer de um metal mais grosso, de uma, né, estrutura mais robusta. Mas isso vai aumentar o peso da cadeira, porque você vai estar com mais metal naquela cadeira. Então, aumentar o peso para aumentar a resistência daquela cadeira é meio que uma consequência um do outro. E geralmente a gente quer melhorar uma característica daquele equipamento, daquele processo, sem prejudicar algum outro. Então, essa matriz de contradição é exatamente para isso. Então, o que eu quero resolver sem que eu piore ou sem que eu prejudique muito essa outra característica que talvez seja a contradição que vai aparecer. Então, por exemplo, eu quero um equipamento mais forte sem aumentar o peso dele ou sem aumentar o consumo de energia dele. Então, a gente vai olhar para essa contradição. Então, aqui ele tem 39 contradições possíveis ou características possíveis que a gente poderia mudar. E o que você vai usar é a combinação de dois deles. Então, por exemplo, eu quero aumentar a confiabilidade de um equipamento sem diminuir, sei lá, o gasto de energia dele. Ou sem diminuir a facilidade de reparo daquele equipamento. Então, o que eu quero fazer para resolver aquele meu problema? Então, se você tem uma coisa que você precisa de uma solução inovadora, você precisa primeiro entender quais parâmetros ou quais características você quer mudar, o que você quer melhorar, sem que você prejudique alguma outra coisa, e tentar entender isso segundo algum desses termos do TRIS.
Não vou entrar em todos os detalhes, porque são 39, mas é bem técnico. Então, vocês estão vendo, é tipo, gasto de energia, temperatura, é peso, é o formato, estabilidade. Então, é tudo bem na parte de engenharia mais. Porém, tem algumas coisas que a gente pode aplicar. Eu pensei um exemplo pra gente olhar juntos, mais da vida real, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente começou, eu tenho e eu adoro robô que aspira pó, né? Então, antigamente a gente tinha existia uma máquina que fazia o papel de aspirador de pó, mas não tinha nada que fizesse o passar o pano. Então, putz, eu queria aumentar, melhorar um pouco a adaptabilidade desse robô. Eu gostaria que ele não só aspirasse, mas também passasse pano, sem diminuir. é, Qual que eu vou usar aqui? Sem diminuir a produtividade dele, sem que eu precise fazer coisas muito diferentes, ou sem que eu precise trabalhar muito mais, ou sem que eu precise fazer algo muito complicado em relação a esse equipamento que é o robô. Então, aqui, nessa página inicial, aqui você coloca qual feature você quer melhorar. Então, no meu caso, eu queria que ele fosse adaptável para passar o pano também, sem diminuir a produtividade dele, que é o último lá embaixo. Quando eu coloco esses dois, né, o que eu quero melhorar sem diminuir o outro, esse site já me dá direto. Isso era uma matriz gigantesca. Então, essa matriz que a gente estava olhando aqui, ele é a seleção dos princípios tris que poderiam resolver aquela contradição. Então, tem os 39 de um lado e depois tem os 39 aqui na horizontal e tem o encontro dele. Mas alguém automatizou isso nesse site. Então, você só coloca aqui quais são as duas que você quer analisar e ele já te dá os princípios que poderiam te ajudar a resolver isso. Então aqui ele deu 4 exemplos. A gente pode olhar um por um e ver qual poderia ajudar nesse lance do robô. Então, mudar o estado físico, gás, líquido, não, isso não vai acontecer. Concentração, não. Flexibilidade, partes num container, não. Mudar a temperatura, não, a gente não vai fazer nada disso em relação ao robô. Então, vamos ver. Substituições mecânicas. Substituir com um sensor, usar elétrico, magnético, alguma coisa. Não, tudo muito técnico. Eu tô querendo só melhorar o robôzinho aspirador aqui na minha casa. Não achei nada nesse princípio que me ajude. Agora tem princípio 6, que é universalidade. É aqui, make a part or object perform multiple functions. Aí você fala, é tipo isso aí que eu quero fazer mesmo. E aí, um que eu achei bem legal é quando ele fala usar a cadeirinha do carro da criança e ela se converte a um carrinho de bebê. Então, essa adaptação de que o mesmo equipamento vai servir tanto como a cadeirinha do carro como como o stroller, me faz pensar que não, beleza, então esse robozinho que já vai caminhar pela casa, ele já vai fazer todo esse papel, ele pode fazer tanto o papel de aspirador quanto de passapano. Então, a solução pode ir nessa direção, de como eu vou usar exatamente o mesmo equipamento para fazer as duas funções. Ah, então beleza, eu posso só colocar um pano embaixo dele, onde seria o aspirador, uma coisa que só encaixe, e aí bota ele para fazer exatamente o mesmo trabalho, mas aí passando pano, que é na verdade o que o nosso robozinho faz. Então, isso aqui foi um exemplo bem bobinho, assim, só para vocês entenderem como isso funciona. Mas você aqui vai escolher as suas contradições, então o que você precisa consertar, sem que você perca algum dos outros, alguma outra característica, e ele vai te sugerir três ou quatro parâmetros. Não, parâmetros. Que tem parâmetros aqui, eu fico lendo. 3 ou 4 princípios dentro dos 40 e você vai olhar e ver qual que se adapta melhor ao seu cenário. Então, não necessariamente vai ser uma coisa que vai te dar resposta, mas ele vai te dar uma boa direção de tipo, caraca, alguém já fez isso antes com algo, tinha uma contradição parecida com a contradição que eu tenho, e eles acharam uma solução desse jeito. Então, isso aqui pelo que eu tava lendo agora, depois que esse cara já terminou a pesquisa dele, continuaram fazendo análises das patentes. Então, mais de 1 milhão de patentes já foram analisadas e comparadas com esses princípios. E eles resumem muito bem o tipo de inovação científica. E aqui são os 40 princípios, caso vocês queiram ler.
Então, segmentação, dividir um objeto em partes independentes, fazer uma coisa que seja fácil de desmontar, seja uma coisa fácil de aumentar o grau de fragmentação ou segmentação. Então, eu tenho um equipamento e talvez seja mais fácil desmontar ele. Isso pode resolver algum problema. Aí tá falando aqui, esse princípio pode resolver tais contradições. E ele mostra aqui todas as contradições possíveis que esse princípio pode ser usado para resolver. Contradição, de novo, são aquelas duas características que você quer melhorar uma sem que a outra seja comprometida. Então, aqui vão ter 40 princípios, então é bastante coisa. Universalidade é o que a gente usou pro robozinho, mas o que eu acho incrível é mais de 1 milhão de patentes resumidas em 40 princípios inovativos de resolução de problema, aplicável à engenharia, à técnica, melhoramento de equipamento, melhoramento de processo. Eu estudei engenharia e eu nunca ouvi falar sobre isso. Então isso para mim foi super chocante, apesar de ser talvez isso vai ser mais aplicável em resolução de case para a área técnica, que eu sei que não é totalmente o meu público, não é todo o meu público que vai para a área técnica, então para quem vai mais para a parte comercial, dificilmente isso vai aparecer. Mas de qualquer maneira, eu achei tão incrível, é uma fonte de informação e de inspiração tão legal que quando vocês tiverem alguma coisa técnica para resolver, tipo de equipamento, de processo, uma coisa mais pro lado da engenharia, procurem inspiração no Tris. Nem que você só leia os 40 princípios, né? Mas esse lance da contradição te ajuda a direcionar já. Então, em vez de você ter que ler os 40, você lê ali os 4 que ele te sugere. É só colocar, tá tudo automatizado. Tipo, muito fácil, muito bom. É fonte de inspiração mesmo, para depois você falar, isso aqui realmente se parece. Como que eu posso adaptar isso à minha realidade? E aí ele te direciona para uma solução de um jeito muito mais rápido do que investigar todas as possibilidades. E já te mostra, assim, coisas que outras pessoas fizeram e que deu certo, né? A pessoa colocou uma patente usando esse princípio. Então eu achei incrível. Espero que ajude vocês e que vocês tenham ficado tão mind blown quanto eu fiquei a primeira vez que eu vi sobre isso. Os russos são foda, né? Os caras fizeram muita pesquisa muito útil. Talvez é por isso que a gente não conhece, né? Será que se fosse um americano que tivesse feito, a gente conheceria? Fica aí o questionamento. Porque foi um cara russo que criou isso aí. Mas muito útil.